Bom dia a todos vocês que vão chegando por aqui. Repito, vez mais, agora são 6h38. Hoje é dia 9 de março de 2021. Vou dar bom dia para o Jeff, que está por aqui. Tânia, buenos dias. Dá bom dia também. Deixa eu ver quem mais chegou. A querida Maria. Deus te abençoe, Maria. Maria que outro dia fez a sua entrega de vida a Cristo. Está aí ativa participando aqui das transmissões aqui no Facebook, já está fazendo parte de um pequeno grupo. Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial. Nós louvamos ao Senhor por você e acreditamos que esse é um ano de favor de Deus sobre a sua vida, tá, Maria? Muito bom tê-la por aqui nesta manhã. Agora que são 6h38, eu me propus essa semana a estar compartilhando alguns princípios que nós devemos adotar a fim de obtermos da parte de Deus uma farta colheita, não é? Nós estamos falando sobre o ano da colheita, mas o que eu preciso fazer para ter da parte de Deus uma colheita? Vou dar bom dia para minha esposa, também já está por aqui. O que nós precisamos fazer para ter da parte de Deus uma grande colheita? Ontem eu mencionava o texto lá de Eclesiastes, capítulo 11, que nós precisamos ter uma postura de atitude, lembra? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o terá, ou seja, você tem que ter uma atitude de lançar o pão, que ali representa a semente, para que você eventualmente possa, ou para que você certamente tenha uma colheita da parte de Deus. Mas além da ação, você precisa ter coragem. Coragem para quê? Coragem para semear mesmo num cenário adverso, sabendo que o Senhor pode fazer com que as nossas sementes prosperem, ou seja, produzam frutos mesmo no cenário adverso, por exemplo, como que a gente está vivendo agora. Então você precisa ter a atitude de lançar a semente, você precisa ter coragem e, por fim, eu falava com vocês ontem quanto ao texto de Eclesiastes capítulo 11, a partir do verso 1, sobre a necessidade de nós termos perseverança, ou seja, o indivíduo que deseja ter uma farta colheita, ele também precisa ser perseverante, ele precisa trabalhar o solo. Eu dizia ontem, nós precisamos aprender a irrigar o solo, às vezes rígido, às vezes árido da nossa existência, com as lágrimas da oração. Se nós fizermos isso, nós vamos ter uma farta colheita. Então, ação, também coragem e também eventual desenvolvimento, né, daquilo que nós estamos fazendo para que nós possamos ter uma farta colheita da parte de Deus. É maravilhoso falar em colheita, assim, é motivante, é instigante falarmos em colheita, mas colheita eventualmente não cai do céu, é preciso posicionamentos claros para que a gente possa ter a graça de obtermos uma colheita abundante. Dando bom dia também para o Diácono Moacir, meu sogro já está por aqui também, agora que são exatamente 6h40. E hoje eu quero compartilhar com vocês, ainda dentro desse propósito, dessa visão, um texto que está lá no Evangelho de São João, é o quarto evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento. Eu dou bom dia para Elbinha Pucala, lá em Eastbourne. Deus te abençoe, muito bom dia, bom tê-la por aqui também, sempre em todas as manhãs. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ainda dá tempo de você compartilhar aí nossa live na sua página pessoal. Então eu gostaria de convidá-los, Evangelho de São João, capítulo 15. Enquanto eu dou bom dia, me parece, irmã Eliane chegou por aqui também. Deus abençoe sua vida, sua casa, dele direcionamento em todas as áreas. Evangelho de São João, quarto evangelho, capítulo 15, nós vamos ler juntos a partir aqui do verso 1. Eu me disponho aqui, nós vamos ler 8 versos, tá bem? 8 versos dessa narrativa bíblica, enquanto eu dou mais um bom dia para você. Desperta aí, meu irmão, o dia está começando, Deus está do nosso lado, bom tê-los por aqui esta manhã no nosso devocional matutino, nosso devocional da manhã. Olha o que diz o texto: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que é produtivo, ele o limpa para que produza ou para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo, por si só, não pode gerar fruto. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, peçam o que quiserem e vos será concedido.
Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Minha gente, esse é um dos textos do Evangelho de São João que eu particularmente mais aprecio. João, capítulo 15, considerando a leitura aqui a partir do verso de número 1. Qual que é o resumo, ou qual é, melhor dizendo, o resumo desse texto bíblico? O texto é Jesus ministrando um ensino aqui aos seus discípulos, é Jesus ofertando ou oferecendo alguns princípios aos seus discípulos. E ele está dizendo, eu sou a videira, ou seja, a árvore que produz a uva, que consequentemente produziria naquele contexto especialmente o vinho. Eu sou a videira. O meu pai é o viticultor nas traduções mais tradicionais. Ou, como está aqui citado na minha, o meu pai é o agricultor. E nós que somos seguidores de Cristo, ou nós que somos os seus discípulos, somos como que os ramos, por que não dizer os galhos? Ele deixa claro que há um princípio para que um galho produza frutos. E qual é o princípio? Esse galho precisa estar conectado na videira. Ele precisa, e há uma palavra, há um verbo insistente aqui, se nós observarmos entre o verso 1 e o verso 8 aqui do capítulo 15, por pelo menos 8 vezes vai ocorrer o verbo permanecer ou permanecerei. É insistente esse verbo nessa narrativa. Então, a condicional para que um ramo possa produzir frutos é estar conectado, é estar ligado à videira. Se ele estiver ligado à videira, ele vai produzir muitos frutos e o seu fruto permanecerá. Em contrapartida, se não estiver ligado na videira, ele perde a sua condição de gerar fruto, e o texto diz que ele é lançado, ele é cortado, numa linguagem mais direta, da videira. Ele perde a sua utilidade de ser. Então, noutras palavras, o que Jesus está dizendo é assim, se vocês quiserem produzir frutos, por que não associar isso com o nosso propósito para esse ano? Se vocês quiserem produzir, se vocês quiserem ter uma farta colheita, vocês precisam permanecer em mim. Essa é a chave. Não há como nós pensarmos em colhermos alguma coisa da parte de Deus, não há como nós pensarmos em receber algum favor da parte de Deus, se nós não estivermos dispostos, ou se nós não estivermos devidamente posicionados nele. Eu gosto muito do verso que nós lemos aqui, o verso de número 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, peçam o que vocês quiserem e vos será concedido. Minha gente, é o ano da colheita. Eu creio numa farta, abundante, robusta colheita da parte de Deus, mas isso exigirá de nós permanecermos em Cristo e as palavras dele permanecerem em nós. Isso exigirá de nós a postura de nos permitirmos sermos tratados por Cristo. Sabe por quê? Ou tratados por Deus, melhor dizendo. Lembra que quando nós lemos lá no início, no verso 2, está dizendo assim, todo ramo em mim que é produtivo, todo ramo em mim que está dando muito fruto, ele é limpo para que gere mais fruto ainda. Ele é tratado para que gere mais fruto ainda. Ou seja, se nós desejarmos sermos frutíferos nessa perspectiva de gerarmos bênção, de recebermos bênção da parte de Deus, nós temos que ser pessoas tratáveis. O fato de nós estarmos em Cristo não vai eventualmente nos distanciar de tratamentos que são necessários no nosso caráter, no nosso comportamento. Veja lá o verso 2, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Alguma tradução vai dizer assim, ele o poda. Aqui não é cortar, é podar, podar as pontas. Ele vai nos ajustando para que a gente dê mais fruto ainda. E esse processo é doloroso, ou seja, para nós pensarmos aí em colheita, a gente tem que pensar que por vezes nós vamos ter que passar por tratamentos da parte de Deus. E esses tratamentos é que vão nos condicionar a recebermos da parte de Deus uma farta, abundante colheita, sem nos desviarmos do propósito que ele tem para a nossa vida. E aí, pensando nisso, pensando nesse verbo, nessa palavra
que está em evidência, eu queria compartilhar com vocês o que é que a gente precisa, ou quais as posturas que nós devemos ter para permanecermos em Cristo. O que a gente precisa fazer para permanecer em Cristo e vivenciar aquilo que o texto está nos dando enquanto promessa, que é a promessa de sermos frutíferos. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa ter uma decisão, decidir, eu vou permanecer em Cristo, haja o que houver. Minha gente, na caminhada cristã, nós enfrentamos dificuldades diversas todos os dias. Existe um ferrenho opositor chamado inimigo, diabo, que está o tempo todo querendo nos desvirtuar, essa é a palavra, do propósito de Deus nas nossas vidas. E aí é preciso ter uma decisão de, ainda que existam adversidades, ainda que existam dificuldades, ainda que existam ofertas, da gente permanecer em Cristo. Existem tantas ofertas que o inimigo faz diariamente que, entre aspas, dão a aparência de facilitar a nossa vida, quando na verdade vai produzir prejuízo. E quantas das vezes nós somos tentados a nos desconectarmos da videira, nos afastarmos de Cristo para alcançarmos essas ilusões. E aí até me permita, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, cuidado para que você não viva uma vida de ilusão. Cuidado para que você não aceite as ofertas do especialista no ilusionismo, que é Satanás, que apresenta coisas que aparentemente são maravilhosas, quando na verdade não são. Não se permita desconectar-se da videira, não se permita desconectar-se de Cristo, porque a desconexão de Cristo representa morte. Não há como você viver, não há como você produzir, existir, mover-se na perspectiva espiritual desajustado de Cristo. Nós precisamos estar nele, porque à medida que nós estamos nele, é interessante pensar sobre isso, né? Toda árvore produz uma substância chamada seiva. E aí eu poderia dizer aqui que a seiva representa o Espírito Santo. Quando nós estamos ligados na videira, a seiva, ou seja, o Espírito Santo nos alcança e nos permite a ter força, a termos graça para produzirmos no reino de Deus. Então eu estou falando para alguém que precisa compreender que, se você quiser ter colheita, se você quiser ser abençoado, se você quiser produzir, se você quiser viver o favor de Deus, você precisa decidir, você precisa se posicionar. Eu não vou sair do lugar que Deus me colocou. Eu não vou deixar de viver o propósito de Deus para a minha vida. Então é preciso ter essa decisão, é preciso ter essa convicção que somente nele é que nós vamos produzir frutos, tá bem, minha gente? Essa é a primeira postura. Para permanecer nele e produzir frutos, eu preciso ser uma pessoa decidida, eu preciso dispor o meu coração quanto a isso. Quando eu falo de decisão, eu sempre me recordo lá do profeta Daniel, quando ofertado todos aqueles manjares, não é, lá na Babilônia. Imagina, a maior nação daquele período, o império mais poderoso daquele tempo. E aí o texto diz assim, acredito que Daniel capítulo 1, verso 8, e decidiu e propôs Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias que o rei da Babilônia oferecia. Veja bem, Daniel está agora sem a supervisão da sua família, ele está tendo oportunidades que eventualmente todo mundo gostaria de ter naquele período, mas ele propõe no seu coração, ele decide no seu coração, não vou sair do propósito que eu tenho com Deus, eu vou permanecer nele. E aí vocês vão ver depois os frutos que são produzidos na vida de Daniel, as bênçãos que Daniel alcança, porque ele teve uma decisão de permanecer no propósito, de permanecer na aliança que ele tinha com Deus. Meu irmão, eu insisto nessa palavra, não se permita mover-se do lugar que Deus te plantou, do lugar que Deus te estabeleceu, do propósito que Deus te estabeleceu. Pastor, mas está muito complicado, está muito difícil. Permanecer na videira é muito desafiador, permanecer em Cristo é muito complexo, mas é o melhor lugar para a gente estar, porque enquanto estivermos nele, nós vamos estar condicionados a produzir frutos para a glória e louvor do seu nome. Não saia do lugar que o Senhor te colocou. Não saia da videira, porque fora dela o que vai nos esperar é a morte nessa perspectiva. Outra coisa que a gente precisa para permanecer é a resiliência. Sabe que a física ela define que resiliência é a capacidade de um determinado objeto ou material de voltar ao normal. Eu estou falando uma linguagem bem assim de leigo ou simplificada,
simplificada, de voltar ao normal depois de sofrer uma grande pressão. Resiliência é a capacidade de determinado objeto de voltar à sua forma original depois de sofrer uma grande pressão. Já viu aquelas bolinhas que a gente usa, quem eventualmente já trabalhou, dependendo do lugar que faz muito exercício com as mãos, tem uma bolinha que faz exercícios ergonômicos, que você pressiona ela ao máximo, mas depois que você volta, ela volta à sua forma original. Para permanecer, minha gente, a gente precisa compreender isso. Nós temos que ser resiliente, porque às vezes os ventos contrários são fortes, às vezes as lutas se levantam no âmbito familiar, às vezes as dificuldades levantam-se no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Existem lutas na nossa alma que são terríveis, mas você precisa, ainda que com essas lutas, permanecer firme. Aliás, minha gente, eu ministro sobre cada um de nós esta manhã aqui de terça-feira, favor de Deus para que nós não venhamos perder a fé, perdermos-nos do propósito de Deus enquanto diante das lutas. Olha, até me permita ler aqui para vocês 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13, talvez para você que esteja enfrentando um momento de situação. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Então, se você está sendo tentado no sentido de perder a sua fé, se você está sendo provado ao máximo, permaneça firme. O Senhor lhe dará graça para suportar e indicará uma porta de escape para a sua vida. Então, para permanecer nele e gerar frutos, eu preciso também ser resiliente. Por terceiro, eu também preciso ter profundidade. Eu acho interessante, tem um texto, Mateus capítulo 13, os versos 20 e 21, era parte da parábola do semeador. O texto fala que certa semente caiu no meio de pedra. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, aceita imediatamente e com muita alegria, mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a sua fé. Lá na parábola do semeador fala sobre a semente que cai sobre as pedras. E depois Jesus dando explicação sobre qual semente que é essa, ele está dizendo assim que são as pessoas que recebem com alegria a mensagem, mas por não terem profundidade, quando vem as dificuldades, não conseguem permanecer nele. Para permanecermos em Cristo, nós precisamos nos aprofundar em Deus. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes nele, minha gente. O segredo está na profundidade das suas raízes. Quanto mais profundas forem suas raízes, mais será a sua capacidade de permanecer nele e, por consequência, produzir fruto. Não há como resistir os fortes vendavais se nós não nos aprofundarmos em Cristo. A pergunta que lhe faço é: quão profundo em Cristo você está? Quão profundo em Deus você está? Quão profundo tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Porque se as nossas raízes estiverem rasas, lamentavelmente, nós não vamos conseguir suportar. Então aprofunde-se em Deus, aprofunde seu relacionamento, envolva-se mais em Deus, e isso vai te dar condições de permanecer nele e, a partir disso, produzir muitos frutos, e aí, considerando a linguagem que nós estamos usando, a partir disso, ter colheitas fartas e abundantes da parte do Senhor. Por consequência, eu diria para você que para a gente permanecer, a gente tem que ter necessidade. Sabe o que é interessante? Por que a gente levanta todo dia, às vezes, e vai para o trabalho, mesmo que às vezes o nosso trabalho proponha algumas dificuldades, mesmo que às vezes o nosso trabalho tenha um ambiente desafiador, por que a gente levanta e vai, mesmo que às vezes está fazendo frio, um inverno rigoroso, e a gente vai? Porque o nosso trabalho, ele atende necessidades que nós temos. Então eu preciso permanecer nele, porque é uma necessidade. Eu preciso trabalhar para suprir as minhas necessidades, a necessidade da minha família. Então, para permanecer em Cristo, minha gente, nós precisamos ter essa necessidade, não no sentido apenas de que eu vou por necessidade, mas essa indispensabilidade, no sentido de que eu preciso estar nele para conseguir sobreviver, eu preciso estar nele para conseguir me mover, que nós possamos ter essa necessidade, esse desejo a cada dia de permanecermos em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Para permanecer, sobretudo, a gente precisa de amor. Por que nós permanecemos fiéis aos nossos enlaces matrimoniais para aqueles que são casados, ainda que às vezes existam as rusgas, as divergências, as complexidades?
de uma caminhada matrimonial. Por que permanecemos? Porque é amor. Então, para permanecermos em Cristo, precisamos amá-lo. Amá-lo tal como Ele foi capaz de nos amar, no sentido de entregarmos as nossas vidas na mão dEle e nos permitirmos sermos conduzidos por Ele. Se assim o fizermos, minha gente, o texto está dizendo, nós vamos gerar muito fruto. E mais do que isso, é interessante que o texto diz que o Senhor será glorificado em que dêamos muito fruto. Veja bem, nós estamos falando de um ano de colheita, 2021. O nosso gerar frutos, a nossa capacidade de ter uma grande colheita, fará com que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui nessa cidade, fará com que pessoas identifiquem, percebam o favor de Deus sobre a sua vida e glorifiquem ao nome do Senhor por causa da sua vida. Que a nossa vida seja motivo do nome do Senhor ser glorificado. Você tenha uma colheita tão abundante esse ano que alguém possa olhar e dizer, Deus é com ele. Ele está ligado em Deus, porque não fora isso, não seria possível essa farta e robusta colheita. Eu vou dando bom dia aqui para o João Vitor, Deus abençoe você e sua casa de uma forma especial. Bruno Cardoso chegou por aqui também, muito bom dia. Então, minha gente, você quer ter colheita? Você quer esse ano colher frutos preciosos da parte de Deus? Reavalie se você está conectado nele. Permita-se ser limpo por ele quando for necessário, ser podado por ele. E é interessante que ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra. É a palavra que nos condiciona a produzir mais frutos. É a Bíblia, as Escrituras. Você quer produzir fruto? Você quer ter uma grande colheita? Condicione, submeta a sua vida à palavra de Deus. Porque enquanto você não fizer isso, meu irmão, não vai funcionar. Não vai dar certo. Mas quando você se submeter aos princípios das Escrituras, e às vezes existem princípios que nos confrontam, que nos desafiam, não tenha dúvida, você terá uma grande colheita para a glória e louvor de Deus Pai. Medite nessa palavra, depois aí na sua particularidade, leia mais uma vez esse texto, Evangelho de São João, capítulo 15, eu lhe aconselho a ler todo o capítulo até o verso de número 27, e o Senhor certamente vai ministrar ao seu coração. Se permanecerdes em mim, verso 7, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Quando nós produzimos frutos, nós somos designados quanto a discípulos do Senhor. Madalena, Deus te abençoe, muito bom dia. Vamos orar? Orar para quê, Senhor? Para o Senhor nos dar graça para permanecermos nele. E que nada em absoluto, que nada em absoluto venha comprometer a nossa comunhão com Cristo. A nossa permanência em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar nesta manhã? Agora são exatamente 7 da manhã. Jesus, eu quero te agradecer por tanta gente preciosa que nos acompanha já nesta manhã de terça-feira. Ó Pai, nós queremos estar ligados no Senhor. Existem muitas pressões, existem muitas coisas que nos ocorrem para nos desconectar, para nos afastar do Senhor. Mas nós compreendemos essa palavra, que para frutificarmos e, consequentemente, termos uma farta colheita, a gente precisa estar ligado no Senhor. Que nada em absoluto nos separe, Senhor, do Senhor. Que nada em absoluto corte o elo de comunhão que nós temos com o Senhor. Que nós possamos nos submeter ao seu cuidado, ao seu tratamento, ainda que doloroso às vezes é, no sentido de nós produzirmos mais frutos ainda. E que em tendo esta postura de permanência no Senhor, ainda nesse ano de 2021, cada um dos teus filhos que crerem e assimilarem essa palavra, possam ter uma colheita farta e abundante da sua parte. Minha gente querida, agora que o relógio marca 7:02, eu já vou me despedir de vocês, deixando um abraço. Essa terça-feira vai ser maravilhosa. Você vai mandando um monte de coraçãozinho, né? Porque aí assim, vocês vão me dando um tchau. Eu digo Deus abençoe a todos vocês. São 7:02, 9 de março. À noite nós temos pequeno grupo. Você que já faz parte de um PG, não deixe de participar. Vai ser um tempo muito especial. Você que ainda não faz parte, já é convidado. Manda mensagem aí, a gente vai te direcionar para um deles que acontecem no dia de hoje. Good morning, buenos dias, bom dia. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. E até o nosso próximo encontro amanhã, quarta-feira, 6h30 da manhã, 3h30 da manhã no Brasil. Um abraço para você que nos acompanha no Brasil. Nós vamos estar aqui
em mais um Devocional da Manhã. Deus te abençoe. Muito bom dia. Um abraço, minha gente.